Agora, gente, eu tô recebendo hoje aqui no estúdio a Lu Rodrigues. Ela é especialista em elaboração de projetos. E o que é interessante, tem muita gente que quer trabalhar com ONG e tem muita gente que trabalha com ONG. Só que tem gente que para no meio do caminho e desiste, né? Tem gente que não sabe nem preparar um projeto e quando se encontra dentro verdadeiramente já elaborando um projeto, vivenciando esse projeto, acaba desistindo. Então é muito importante você saber como elaborar determinados projetos na sua vida. Você vai saber como criar e desenvolver projetos sociais. E hoje a gente trouxe uma mulher muito show, que é especialista nesse assunto e vai dar algumas dicas. Talvez você que está em casa agora tem tanta vontade, né, de trabalhar com ONGs, tem vontade de verdadeiramente servir, mas você sabe como se inicia um projeto? E depois que ele está pronto, como você vai dar verdadeiramente o primeiro pontapé, né? Para continuar e não deixar com que esse trabalho pare no meio do caminho, né? E que você não venha ter problemas. Porque às vezes você pensa que é um projeto qualquer, um projeto que pode ser feito de qualquer jeito. E não é, gente. E é por isso que ela aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente. Então tem muita gente trabalhando com ONGs e tem muita gente que no meio do caminho para. Porque fez de qualquer jeito, né? Lu, primeiro eu quero que você me conte a sua história relacionada a se dedicar a esse mundo, né? Ser uma especialista na elaboração de projetos desse tipo, né? E explicar para as pessoas por que é tão importante a pessoa se preparar e ter um certo cuidado, um certo zelo antes de iniciar um projeto tão sério como esse, né? Porque é um projeto sério. Seríssimo. Seja bem-vinda ao nosso programa, tá, minha amada? Eu que agradeço o convite de ter a oportunidade de falar sobre esse tema, né? Que é tão importante, né? Muitíssimo importante. E eu digo que cada vez mais as organizações sociais elas têm que se profissionalizar para isso, porque, especialmente quem recebe recursos públicos, é muito rigoroso, né? Então, como você diz, eu falo para que não venha ter problemas no futuro, né? Para que não venha ter problema no futuro. Eu vou falar sobre mim, né, que você pediu. Eu quero saber, eu quero que você me conte a sua história, o que te fez entrar nesse mundo como especialista, porque eu acredito que para você se tornar uma especialista, obviamente, você passou por algumas situações ou você tenha vivenciado situações na vida de outras pessoas que fez você querer se dedicar especialmente a esses tipos de projetos, né? Pois é, justamente isso. Meu nome é Lu Rodrigues, né? Desde 2004 eu trabalho com projetos sociais, a vida toda eu fiz isso. E aí, como foi que começou? Eu fui coordenadora, meu primeiro emprego foi ser coordenadora do programa Primeiro Emprego no estado do Piauí. Nossa. E era um programa enorme de recursos federais. E ali eu me vi sem saber como é que eu fazia, quais eram os procedimentos corretos, principalmente que eu comecei, na realidade, com a gestão de projetos sociais, né? Que aí você coloca na sua fala duas coisas. Primeiro, a dificuldade de fazer o projeto, depois que o projeto está pronto, como executar esse projeto para que você não tenha problemas. Então, a partir daí eu vi a necessidade de eu estudar mais sobre isso. E aí eu comecei, eu sou apaixonada por elaboração de projetos sociais, especialmente de ver o impacto que isso causa na vida das pessoas, né? Porque todo projeto, ele nasce a partir de uma necessidade da comunidade. Um sonho, um desejo. Uma vontade de querer ajudar. Uma vontade de querer ajudar, de querer mudar aquela realidade. Então, ele nasce a partir daí. Quando eu penso, tipo, eu já aprovei 3 projetos do Criança Esperança. Ai, que lindo. E aí, quando você pensa na perspectiva da educação, então nós trabalhamos com as crianças da Zona Sul, que não têm acesso a uma educação de qualidade. Então, esse projeto ele vem para melhorar essa realidade dessas pessoas. Então, isso não tem preço, Vanusa. Não, não tem preço. E uma das coisas que me chama a atenção é o seguinte: o primeiro passo é pensar. Eu penso, eu desejo, eu sonho, eu tenho que realizar. E muitas pessoas, elas só vivem de sonhos. O meu sonho é fazer projeto X. Meu sonho é ajudar tal coisa. Às vezes você tem 1001 ideias, mas essas ideias, elas têm que saírem da tua mente, serem colocadas num papel e tem que ser analisado ponto por ponto para que você venha verdadeiramente colocar ele na ativa e que ele não venha a ser uma frustração, mas que ele venha a ser realmente um projeto na prática de solução, de ajudar a sociedade. O projeto já está dizendo tudo, é social, né? E aí, assim, o que primeiro
é um alerta para quem pretende colocar esse sonho na prática, no papel? Primeira coisa, quando você vai pensar no projeto, você tem que fazer um diagnóstico. Sim. Que a gente chama de viabilidade do projeto. Primeira coisa, existem outros projetos parecidos ali no meu bairro? Realmente existe a necessidade? Qual a justificativa que eu vou fazer? Então, se é um projeto de educação, eu tenho que buscar os índices, tenho que buscar a qualidade da educação. Se é um projeto de cultura, eu tenho que me alicerçar ali nas leis culturais que garantem o direito. E é assim que eu acho pior nos projetos culturais, é que as pessoas às vezes fazem assim, gastou tanto dinheiro com festival. A Constituição garante, assim como a educação, a saúde também é acesso à cultura. Nós realizamos um projeto chamado Se Liga na Ideia, onde nós levamos as crianças da Zona Norte para ir ao cinema. Eles nunca foram ao cinema. Olha só que interessante. Então as pessoas acham que às vezes um projeto cultural ele não tem importância. Então primeiro você tem que ver isso. Fazer o diagnóstico, a necessidade da comunidade, ver quais são os pontos, os fatores de riscos, os pressupostos para aquele projeto não dar certo. E a partir daí você vai pensar estratégias, que a gente chama dos objetivos, para que aquela sua ideia seja viável, para que ele seja um projeto que dê resultados. Então você tem todo um escopo que você tem, mas é justamente como você disse, eu começo pelo sonho, pelo desejo de mudar a realidade. A partir dali, eu faço um diagnóstico, busco os dados e aí eu vou estruturar o meu objetivo, minha meta a partir disso tudo. Eu tenho uma curiosidade relacionada a ONGs. Quando você pensa em criar uma ONG, quais seriam as dicas? Funciona da mesma forma? As organizações sociais, nós temos 3 tipos de organizações sociais que são as mais, que a gente chama de ONG, né? Uma é a associação, que ela é bem mais fácil de ser constituída, é um grupo de pessoas que pensam em mudar a realidade ali da sua comunidade, que se juntam para alguma causa. Às vezes só para atender as pessoas que estão em situação de rua, às vezes para atender só as crianças, para trabalhar com acesso à saúde, para trabalhar com as melhorias da educação. E aí ela tem todo um regramento jurídico para você poder colocar a sua ONG em funcionamento. Sim. Nós temos as fundações, que também é o mesmo processo, só que o regramento é diferente, ela nasce a partir de um patrimônio, ela não pode mudar a atividade dela, se ela começa com uma atividade de cultura, ela tem que ser uma atividade de cultura. E nós temos as organizações religiosas da ação social, tipo a Caritas. Ela é uma organização da igreja, ela é uma ONG, mas ela é da ação social. Ela não é meramente uma organização religiosa. Então, ela trabalha a promoção social da igreja, né, das pessoas da comunidade. Mas essas 3, elas têm a mesma finalidade, que é mudar a vida das pessoas. Sim. E quando o assunto é eventos, né? Você falou agora há pouco de eventos, né? Que você chegou a elaborar, você elaborou, né? Sim. Projetos aí do Criança Esperança. E quando é eventos, como é que funciona? Os eventos, do ponto de vista da cultura, hoje existem leis que beneficiam tanto organizações sociais, que a gente chama de ONGs, né, como de pessoas físicas. Mas essas pessoas físicas, elas precisam, de certa forma, ter um portfólio cultural. Eu não posso só chegar lá querer, a não ser que eu queira, existe lei de incentivo à cultura, a não ser que eu tenha um livro, eu escrevi um livro e eu queira, de certa forma, lançar esse livro. Então, existem leis que têm esse sentido tanto de pessoa física como pessoa jurídica. Mas existe muito mais possibilidade de financiamento de projetos sociais para as pessoas jurídicas, né, que são as ONGs. Por que a gente trouxe você para cá? Né? Porque, primeiro, gente, a gente percebe que tem muita gente que busca ajuda, pede apoio, e já estão fazendo algo na sociedade e muitas vezes encontram dificuldade para dar continuidade. Tanto é que elas acabam parando no meio do caminho e um projeto lindíssimo, maravilhoso. E aí a gente pensou, poxa, vamos trazer uma especialista em projetos, né, sociais, especialista nesse assunto, porque ela vai dar algumas dicas. Por que tem tanta gente que acaba fazendo um trabalho tão bonito com crianças, ou com idosos, ou fazendo trabalho na própria sociedade, na rua, nas praças, nos locais, mas elas acabam parando no meio do caminho e muitas vezes não tem apoio? Eu acho que o principal está na questão do apoio, né? Sim.
Hoje existe uma escassez de recursos que apoiam organizações sociais. Hoje existe uma exigência muito grande do poder público. Hoje você receber recursos da Prefeitura de Teresina, você tem que ser altamente qualificado do ponto de vista técnico. E existe essa questão mesmo das pessoas não buscarem um especialista que possa construir um plano um planejamento estratégico para a organização. É como se fosse uma empresa, Vanusa. Você tem que traçar as metas, tem que estar ali atento à demanda de mercado, às tendências, buscar financiadores, tem que estar atento aos editais que estão abertos no Brasil, tem que ver onde estão os recursos, de que forma que eu posso mobilizar ou captar recursos através dos empresários. Então, cada vez mais, as organizações sociais têm que procurar alguém que possa, de certa forma, assessorar ela nesse processo, porque não é tão simples escrever um projeto. Qualquer pessoa pode escrever um projeto. Eu tenho cursos na área de elaboração de projetos onde eu digo isso. Você não precisa ser assistente social, economista. Se você se apropriar daqueles conceitos e fazer o treino, é possível. Só que a maior carência das organizações é de ter alguém que esteja atento, pensando os projetos, elaborando os projetos e buscando as oportunidades. Pois é, então a gente chama a atenção da sociedade, na verdade, de primeiro focar, saber quem buscar, quem procurar, né? Nós estamos aqui com uma especialista no assunto. Então, assim, se você deseja fazer uma ONG, se você deseja implantar algo que seja positivo para a sociedade, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou procurar um político, eu vou procurar. E a palavra sociedade já está dizendo, você tem vontade de fazer algo, independente do mundo político, né? E aí mas você vai precisar de apoio ou do privado ou não. E aí a gente precisa saber direitinho onde a gente pode entrar, até que ponto você pode dar continuidade ou não. E aí fica um alerta às pessoas que quiserem entrar em contato com você, que é uma especialista nesse assunto, né? Que quiser aprender, fazer, elaborar projetos, saber como iniciar, como dar continuidade, não parar, na verdade, de ajudar as pessoas, você vai poder entrar em contato com ela. Você tem o Instagram? Tem o Lu Rodrigues Projetos, tem meu número também, que é 8699720911. E será um prazer poder orientar essas pessoas. Eu tenho um projeto que é especialmente para as mulheres, né, que querem ser elaboradoras de projeto, que querem trabalhar com a elaboração de projeto, de que isso é muito possível, né? Viver da elaboração de projeto, da mobilização de recursos, porque é um mercado muito favorável. Hoje a gente quase não tem pessoas especialistas na área de elaboração de projeto aqui em Teresina. Sim. Tem algumas pessoas, mas são poucas para atender uma demanda que é muito alta, né? Então eu acredito que as organizações têm muito que crescer se elas buscarem se estruturar. Eu sei que é muito difícil, muitas pessoas vivem de doações. A cidade de Teresina tem muitas organizações sociais maravilhosas que fazem trabalhos belíssimos. Você pode pegar, na área da questão da proteção dos animais, organizações que vivem só mesmo de mobilização de recursos, de pessoas como eu, como você e como as pessoas que estão em casa, que são pessoas físicas que ajudam também. Essa é uma oportunidade também, das organizações se estruturarem do ponto de vista das doações, e pessoas físicas podem doar. Eu posso doar 10, 5 reais, não importa a quantidade. Acho que se a gente entender que nós podemos ser uma corrente forte e que cada doação é muito preciosa, a gente também poderia ajudar as ONGs nesse ponto de vista da sustentabilidade. Parabéns para você, muito bom te ouvir. E as pessoas que quiserem entrar em contato, o telefone com certeza você não conseguiu anotar assim de imediato, a Lorena passa o telefone para vocês, tá bom? A gente quer agradecer de verdade a você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para as pessoas sobre a importância, porque as organizações sociais, os projetos sociais nascem a partir da comunidade. Verdade. Então nós podemos fazer mais pela nossa comunidade. Sim, sim, sim. E muitas vezes é bom você usar essa conversa, né? Você que está do outro lado, que tem vontade de trabalhar com projetos assim, entrar em contato com quem entende, tá bom? Passar até essa comunicação, porque aí você vai longe, né? A gente fica extremamente feliz. Faltou alguma dica, alguma informação para levar para quem está em casa? A dica muito importante é que as organizações sociais busquem se profissionalizar nessa atividade, que aí quando você recebe recursos, você é muito exigido. Então, para que não entre em apuros nem a organização, nem o presidente, né, no qual a
a sua organização, procure especialista, tanto na área do direito, da contabilidade, do terceiro setor. Para fazer tudo direitinho, não tem problema. Tá e me procure também, que eu estou à disposição. Tá certo. Minha querida, muito obrigada. Continua aqui com a gente. Que bom, né? A gente falar sobre esses assuntos maravilhosos. É sempre muito bom. Agora sim, gente, de boa, para você que está assistindo o nosso programa.